E se o Superman Armadura Cósmica entrasse no universo Marvel? O que aconteceria? Superman conseguiria derrotar todos os seres da Marvel? Ou Superman perderia para os maiores pesos pesados da Marvel? Vem comigo e vamos conversar mais sobre isso daí. Fala galera, beleza? Quem fala é o Thiago, estamos mais em um duelo morto. E hoje estamos aqui em um duelo mortal onde o Superman Armadura Cósmica, o auge do Superman, onde o Superman é fundido com o Ultraman, uma fusão de antimatéria e matéria, forma um ser ultramente poderoso. Ele é capaz de enfrentar o Mandrake e proteger a DC de seres ultramente poderosos. Só que hoje, o assunto de hoje é diferente. Será que o Superman Armadura Cósmica conseguiria ser tão poderoso no universo, dentro do universo da Marvel? Antes de eu dizer isso daí pra você, essa resposta de quem realmente venceria essa luta, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever aqui no canal. E aqui a gente fala tudo sobre quadrinhos, animes, mangás, e pegamos todos esses personagens, tudinho, e colocamos eles num cenário de luta para poder batalhar num duelo. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda e bora começar com o vídeo. Uma observação aqui, tá? Nesse duelo, vamos ter em mente que todos os conceitos de hierarquia do Superman Armadura Cósmica na DC não se aplica dentro da Marvel, ok? Pois ele vai estar em outro universo, seus próprios conceitos já se anulariam dentro da Marvel. Essa luta, vamos seguir o mesmo formato que eu fiz lá com o duelo o Lucifer contra a Marvel e Beyonder para Retcon contra a DC. A diferença é que nessa luta aqui do Superman Armadura Cósmica contra a Marvel, vamos usar alguns personagens com seus auges de poder. Assim fica mais interessante. Primeiro esquadrão, primeiro escalão aí de seres que ele enfrentaria seria os heróis e vilões. Na primeira escala onde o Superman Armadura Cósmica passaria, seria os heróis e os vilões. É claro que a maioria deles, o Superman Armadura Cósmica, iria se vencer todos com extrema facilidade, mas alguns deles poderiam oferecer uma diversão para o Armadura Cósmica, como por exemplo, Doutor Estranho, Soldier Supremo. Essa é uma versão do Capitão América com o poder do Feiticeiro Supremo. Só para você ter uma noção, uma ideia, com um feitiço simples apenas, ele poderia tirar todos os super seres da existência, atravessando eles por uma outra dimensão ou por um buraco negro para consumir todos eles. Basicamente, essa versão do Capitão América deteve uma explosão mágica do Murdock, lutou dentro de toda a dimensão escura por décadas, derrubou o Red Dormammu, uma mistura de Red Skull com o Dormammu e muitos outros feitos. Homem-Aranha Poder Unipower. Esse poder foi basicamente, cosmicamente, alterado contendo o poder do Capitão Universo. Esse poder faz o Homem-Aranha ter um poder absoluto, permitindo com que ele possa salvar vários universos, mas ainda assim a energia poderia ser drenada ou subjugada pelo Armadura Cósmica. Black Prince Doutor Estranho. Essa é uma versão, ou se não a versão mais poderosa do Doutor Estranho. Quando as ações do próprio Illuminatis se tornaram públicas, Doutor Estranho se juntou à causa deles, tornando então um líder. Doutor Estranho ganhou tanto conhecimento e poder que se tornou virtualmente imparável. Apesar dele não ter tantos feitos assim, ele já demonstrou ter poder absoluto. Por exemplo, ter destruído incontáveis universos dizendo apenas a palavra vida durante o evento de incursões. A magia dele é conhecida como forma de palavras, podendo moldar a realidade em um nível multiversal com várias palavras combinadas. Esse Doutor Estranho, quando se tornou o olho dos sacerdotes negros, o poder dele estava no mesmo nível, se não maior, que o Doutor Estranho clássico. Victor Von Doom ou Doutor Destino. Victor Von Doom é um dos vilões mais temidos e mais poderosos da Marvel. Segundo o homem mais inteligente do planeta, Victor Von Doom em alguns momentos pode e tem o poder dele, que já foi um feiticeiro supremo por algum tempo. Por exemplo, Sentinel, o Sentinela, já tentou tocar nele e ele se arrependeu completamente. Quando Doom estava com os poderes do Beyonder em seu auge, Hulk ousou se enfurecer perante ao Beyonder
E o que aconteceu? Hulk foi vencido facilmente. Mesmo não estando no seu auge, seu campo de energia aguentou as explosões de celestiais no seu auge novamente. Depois de absorver os poderes do Beyonder, ele derrotou o Pantera Negra, que estava com a manopla do infinito, e matou o Ciclope com o seu poder da Fênix. E quando ele se tornou o deus de tudo, ele literalmente fez um exército de Thors, vários Thors. Dr. Destino também já desafiou o Beyonder pré-Retcon, e muito do seu auge em si já desfez Thanos facilmente. E de fato, eu acredito que o Dr. Doom, Victor Von Doom, poderia sim aguentar alguns minutinhos contra sim o Armadura Cômica. Mas por mais que ele seja sim uma ameaça multiversal, um perigo multiversal, eu não vejo ele com força total para ferir o Armadura Cômica. Alguns heróis e vilões da Marvel, com auges não tão explorados ou mesmo com poucos feitos, não teriam tanto poder suficiente para bater de frente com a Armadura Cômica. Por exemplo, Sentinela, mesmo com o Void, não teria poder suficiente para lidar com a Armadura Cômica. O Icano com o Demiurgo ainda não é explorado tanto assim, então não podemos nem afirmar que ele teria tanta chance. Mas se levarmos em consideração que o Demiurgo é uma força da vida senciente, da biosfera, dando a luz a deuses anciões, ele sozinho não teria tanta chance nem de arranhar uma Armadura Cômica, a não ser que todos os deuses anciões, literalmente todos, tá? Como por exemplo, Ustur, Gaia, Sicton, Demiurgo, Atum e muitos outros, se reunissem para enfrentar um ser específico. Aí talvez poderia ter chance, mas como falei, é muito incerto de afirmar isso. Agora, se a gente for pegar outros personagens com auges poderosos, como por exemplo Visão, Casa das Ideias, aqui temos o auge mais poderoso até então da Marvel. O Visão adentra a Casa das Ideias, uma casa que é uma fração do poder do Toa, onde quem entra lá pode virar basicamente, entre aspas, um escritor, um modulador da história. Mas claro que o ser, para poder conseguir isso completamente, ter esse poder, ele precisa ter primeiramente imaginação ou não ter um lado escuro, maligno, que nem a Nyx tinha ou tem. A Nyx só não conseguiu dominar e ter os poderes completos do conceito da Casa das Ideias em si por causa que ela não tinha nenhum tipo de imaginação, o que é uma peça importante para você criar coisas, pois através da imaginação você consegue criar coisas, pensar em coisas. E também porque a Nyx é um lado maligno, que faz com que ela não vá ter 100% dos poderes da casa. Ao contrário do Visão, que conseguiu 100% dos poderes, então contra o Armadura Cômica, a luta nem seria diferente do que aconteceu com a Nyx. Visão iria reescrever literalmente o Armadura Cômica, ou mesmo apagar ele da existência, muito fácil. Não importa se o Armadura Cômica tem adaptação reativa, o Visão iria retirar isso. Basicamente ele iria passar uma borracha, né, na Armadura Cômica. E é isso que a casa faz. Ela é apenas uma fração do poder do Toa, o único ser acima de todos. O Toa, ele é o único ser acima de tudo. Não existe ninguém acima dele. Então, alguns vilões ou heróis dariam uma briguinha boa pro Armadura Cômica, mas outros, como Visão, Casa das Ideias, Gwenpool, que é um conceito muito parecido com algo que burla a história, também daria muito problema pro Armadura Cômica. Loki, Deus da História, ou mesmo o Loki, Casa das Ideias, sim, também daria problema pro Armadura Cômica. Loki chegou a selar a totalidade de Asgard, de Hel, em uma das esferas das histórias, e ele teletransportou para fora da realidade, salvando a ele e aos dois reinos da destruição do multiverso, por ser um narrador e também escritor ao mesmo tempo, alterando entre painéis e criando diálogos de explicação, como ele salvou a totalidade das histórias infinitas dos deuses. E com Loki, a partir da Casa das Ideias, que sim, ele também usou, tem uma conexão, seria praticamente a mesma coisa que o Visão. Ele pode criar as histórias a partir dela. Como resultado, ele fechou um acordo dentro da Casa das Ideias. Loki ganhou essa habilidade de transformar a realidade em qualquer história que ele pudesse fabricar sobre o passado em virtude de contá-la, alterando retroativamente a história para que acontecesse enquanto cada pessoa faz um acordo com o Now and
and, ou pros portugueses aí, né, agora e depois. E ele acaba ganhando essa própria habilidade, o agora e o depois. E ele também, a pessoa que entra, acaba adentrando ou visitando a Casa das Ideias, acaba esquecendo de tudo, esquece literalmente de tudo. Então, por mais que o Loki use a casa, ele vai perder a memória. Mas depois, explicado na HQ seguinte, né, na edição seguinte, ele conseguiu recuperar essa memória, essas lembranças de tudo que aconteceu. Superman Armadura Cômica até poderia sim vencer uma grande maioria, uma grande parte dos vilões e heróis da Marvel, mas muitos deles com auges absurdos, Superman ou sofreria muito para lidar, para vencer, ou levaria uma surra, um couro absurdo, iria ser solado, sim, completamente, por alguns heróis ou vilões com auges absurdos. Seres cósmicos. Nesse outro patamar, não seria tanto diferente quanto os heróis e vilões. Eu acredito que seguiria a mesma linha de raciocínio. Superman Armadura Cômica, sim, poderia passar o rodo em todos os seres cósmicos, mas alguns com auges incríveis seriam superiores ou mesmo dariam uma luta interessante com a Armadura Cômica. Por exemplo, Adam Warlock com o Tribunal Vivo, quando ele foi fundido, né? Não teria uma vida fácil, por acaso ele fosse para o universo da Marvel. Seus poderes poderiam ser retirados ou diminuídos, assim como aconteceu com a raça dos Beyonders. Ele enfrentou ele, né? O próprio Adam Warlock. Mas tirando isso, eu não acredito que o Adam conseguiria ir longe para cima do Armadura Cômica. Ego Planeta Vivo. Mesmo que ele seja considerado por alguns, né, como uma entidade, certas vezes nos registros já contam o Ego como um ser cósmico, um ser que é cósmico e não uma entidade. De fato, por mais que ele seja poderoso, ele ainda assim não poderia deter a Armadura Cômica. Por exemplo, uma das lutas poderosas que o Ego teve foi contra o Galactus, deus da vida. Nos Ultimates 2, Galactus foi enfraquecido após lutar contra Lugus, que estava fundido aí com o Lorde do Caos e com a Ordem, que naquela época ele era um dos seres mais poderosos até então. E ele consumiu, Lagos consumiu uma parte do Galactus, e mesmo assim Ego foi vencido por Galactus. E a versão mais poderosa do Surfista Prateado, um Sharpter de amplificador do World Surfer, do Surfista Prateado, né? Inglês incrível. O mundo do surfista. O Ultimate, ele era o único que criou várias interações do multiverso. Então, para resumir aqui, o Surfista Prateado tem o seu poder e ele pode reformar a mesma coisa que ele pode fazer. Então, digamos assim, se ele pensa em alguma coisa, se ele reforma alguma coisa, se ele muda alguma coisa, ele vai poder reformar tudo literalmente. Então, teria alguma chance sim de parar o Armadura Cômica. Outro ser cósmico que a Armadura Cômica teria que enfrentar seria o Venom The End. Esse Venom está ligado basicamente a todos os seres vivos do universo e muitos seres, incluindo viagens no tempo limitadas, e esse Venom pode manipular geneticamente, completamente. Ele já criou a vida usando códices de cada ser vivo, ao qual concebeu o Venom a capacidade de clonar a si próprio. A sua capacidade de se distorcer o espaço usando sua velocidade do Mercúrio é muito alta. E também ele já tinha conseguido retirar o tecido do espaço e do tempo, recriando a vida mais de uma vez em um novo universo. Sendo o mais breve possível, como os seres cósmicos se sairiam numa luta contra o Armadura Cômica? Uma grande parcela iria se dar mal, tá? Uma grande parcela. Enquanto poucos, poderiam lidar bem contra o Armadura Cômica. Por exemplo, Thanos, Regulador Astral, ápice de poder. Ele, sendo o seu auge de poder gigantesco, poderia facilmente vencer a Armadura Cômica. Fácil! Thanos, Regulador Astral, se torna a própria HQ, cujo derrotou todas as entidades cósmicas, absorvendo todas elas, basicamente tudo que havia de entidade cósmica, como morte, eternidade, infinito, Galactus, Tribunal Vivo, tudo Thanos consumiu. Ele enfrentou até mesmo o Avatar de Toa, que vale ressaltar, vale lembrar que não é o Toa em si, é apenas um avatar. Então, pouquíssimos seres cósmicos, tá, venceriam a Armadura Cômica. Mas no geral, eu acredito que sim, a Armadura Cômica conseguiria passar, pelo menos pelo Thanos Regulador Astral, não conseguiria passar não. Entidades cósmicas. Sem supor que a Armadura Cômica consiga chegar no nível de entidade cósmica, a Armadura Cômica teria que lidar com pesos pesados. Não dá para citar todos os seres que iriam enfrentar ele, não dá, é impossível, né? Pois são muitos seres, muitos personagens. Mas vamos citar alguns que poderiam dar trabalho para ele.
Por exemplo, Griever no fim de todas as coisas. Ela é uma personagem que pode acabar com universos com apenas um instante. Os universos que Frank Richards, quando tinha seu poder, né, antes de ser Bucha, ele, o próprio homem molecular que ajudou a criar ele, ela destruiu tudo, de forma que ela destruiu tudo muito mais intenso que o próprio Inverno Negro já chegou a fazer. Então, a Griever, ela ofereceu muito mais perigo do que o próprio Inverno Negro chegou a oferecer. Aquele Inverno Negro que chegou a botar medo no Galactus e enfrentou o Thor, Arauto do Trovão. Ela é autodescrita como a personificação da entropia. A Griever, no fim de todas as coisas, ela é uma criatura misteriosa que afirmava que seu próprio propósito era testemunhar a última luz e desvanecer a borda da eternidade, e lamentar por tudo que já existiu e foi sempre e quis ser. Ela comandava as criaturas estranhas chamadas de Endlings. Para ela seria uma tarefa difícil para a armadura cômica. Enquanto a Oblivion e o Infinito Cômico, que é a sua irmã, seres abstratos, eles entraram em conflito em algum tempo aí, tá? E ela disse que ele precisava se acalmar. Então ela falou o seguinte, abre aspas, esquecimento, seu avatar foi vencido pelo meu, fecha aspas. Nessa história, dois seres estavam sendo autorizados a lutar. Cada um desses são seres abstratos, um por Oblivion e o outro pela infinidade, ambos despejando seu poder nesses dois indivíduos para lutarem um contra o outro. No final, o poder do esquecimento do Oblivion foi derrotado, foi perdido, e a infinidade venceu. Se não basearmos no Oblivion, que está abaixo do Tribunal Vivo, cujo já está no manual da Marvel, dizendo que o Tribunal Vivo tem autoridade sobre a eternidade, infinito, morte e o esquecimento, na teoria o Avatar do Oblivion não conseguiria ter chance contra o Armadura Cômica, por duas coisas. Primeiro, é que o Oblivion de fato é inferior ao Tribunal Vivo e obedece a ele, sendo que o Tribunal Vivo é o juiz, o julgamento, o julgador de tudo e todos do multiverso Marvel. E o segundo ponto é que é apenas um Avatar não venceu a infinidade ou mesmo a destruição do multiverso iria matar o próprio Oblivion. Isso prova que ele tem um limite muito aquém do que as pessoas colocam que ele é o ser poderoso que existe dentro do multiverso, que ele é um ser ultramente poderoso. Sim, ele é, mas não aquilo tudo. O avatar dele pelo menos não é. Em outras histórias da Marvel, Juggernaut foi enviado ao Oblivion para ser morto, mas descobriu que nem mesmo o Oblivion poderia afetar Juggernaut e foi forçado a esperar por eras até que o Juggernaut simplesmente morresse. O que podemos tirar em conclusão em relação ao Armadura Cômica? A Armadura Cômica sim conseguiria sobreviver ao vazio ou até mesmo vencer o Oblivion, mas o Avatar, pois o verdadeiro Oblivion é uma suposição que existe, já que eu já cheguei a falar aqui no canal, tá, sobre essa forma verdadeira do Oblivion, mas é tudo suposição, então nem dá para levar em certa consideração, 100% certeza, que de fato ele é uma ameaça gigantesca. O Homem Molecular, apesar de não ser uma entidade em si, uma entidade cômica, a gente coloca ele nesse nível por um simples motivo, seu poder. Diferente do Visão e do Loki e do Thanos, que tem auge de poderes que, digamos assim, que não é necessariamente poder deles em si, mas sim de algo que eles obtiveram por causa de um fator e não de uma fonte do poder deles próprios. O Homem Molecular está acima uma classificação, uma entidade. Agora, o Homem Molecular é tão poderoso que pode acabar com o Galactus, Deus da vida, que assolou o Mestre do Ordem e do Caos, com um único pensamento. Tão poderoso que ele pode até mesmo se defender brevemente contra o segundo ser mais poderoso da Marvel na época, o Beyonder. Atingiu um Beyonder com poder suficiente para destruir vários bilhões de dimensões. Restaurou o multiverso com apenas um dedo, e o poder necessário para restaurar o universo estava dentro dele. Enfim, o Homem Molecular seria um perigo eminente para a Armadura Cômica, claro, se ele deixasse. Jason Quantrill. Esse cara, ele é um avatar do Beyonder Corpus. Depois de abrir um portal para o exterior, ele foi possuído, que acabou sendo um crime, né, contra o espaço e o tempo, ou mais precisamente, o Omniverso. Os Beyonder Corpus são seres que são além de eventos temporais ou históricos verdadeiros da estrutura da multi-eternidade. Beyonder Corpus não são seres que são finitos, não são limitados. Pelo contrário, eles decidem o quão poderoso
eles podem e querem ser. Jason Quantrill é considerado um ser omniscer que distorce a realidade vindo da realidade externa, de fora. Mesmo que Jason Quantrill tenha sido derrotado, vale lembrar que ele era apenas um hospedeiro que poderia também conter uma pequena essência do corpo do além. Beyond the Corpus age como um ser coletivo e uma encarnação do além, o exterior, e alcançado na maior parte no que no caso era o próprio Jason Quantrill, deles serem os próprios a interagirem com o Omniverso porque eles queriam se divertir. Basicamente, o Jason Quantrill, ele é um ser muito poderoso, sim, mas o fato dele ser uma representação de uma parte pequena do seu poder vai muito além do que o próprio Beyond the Corpus pode oferecer. Outros seres como Lorde do Caos da Ordem, Força Fênix em seu esplendor total, Cyttorak, Insane Genisvel, Homem Impossível, muito parecido com o Doente da Quinta Dimensão, Dormammu, Abrax, Primeiro Firmamento, Nemesis, o Seasoning, o Alien Entity. Esses três seres que são a razão pela qual são responsáveis pela criação do multiverso Marvel na sua própria história, e muitos outros seres, cara. Todas as entidades cósmicas juntas conseguiriam sim vencer a armadura cósmica. Claro que algumas delas, como Cyttorak, Dormammu, dentre outros, não conseguiriam fazer muita coisa, mas de fato é que o nível de entidades cósmicas da Marvel não seria tão fácil quanto heróis ou seres cósmicos da Marvel, podendo sim a armadura cósmica perder para alguns seres, para algumas entidades cósmicas da Marvel, sim. Vale ressaltar que a Rainha Nunca, um ser que representa o vazio, o nada da Marvel, teria muita chance de parar sim a armadura cósmica. Seres que representam uma parte do escritor ou Deus. Aqui já entramos numa escala onde a armadura cósmica não teria nenhuma chance de vencer. E quando eu digo nenhuma chance de vencer, é zero, é nula, não teria chance. Então nessa categoria podemos colocar seres como, por exemplo, Casa das Ideias, que tem uma fração do poder do Toa, The One Below All, apesar dele ser uma contraparte do Toa, ele só não detém uma parte de um poder maior, um poder completo, por causa da presença do Toa. Mas o Below All venceria sim com extrema facilidade a armadura cósmica. O próprio avatar do Toa venceria também a armadura cósmica. A Witch, ou a Watch, chame como você bem entender, que é um ser que é uma representação divina, bíblica de Deus, também teria extrema condição de vencer a armadura cósmica. Temos também o Criador Divino, ou melhor dizendo, Adam Kimmons, o Homem-Coisa ou seu filho, Job Burke, um ser que é basicamente um sonhador, né? Basicamente ele foi e criou tudo e fez todas as entidades que você conhece e desconhece. Ele abrange tudo, incluindo o esquecimento e o nosso mundo mesmo, tá? Ele vê todos os personagens como um mero sonho, até mesmo amor, ódio, são sonhados por ele. Job Burke transcende em muito a compreensão da fusão de Dickman e Silent e de Terminus, uma estrela caída. Para resumir, a armadura cósmica seria totalmente solado, bonito. Aqui também temos uma representação de, entre aspas, Deus, que seria o Motoqueiro Fantasma. Como assim, Thiago? Calma, calma. O Motoqueiro Fantasma, quando ele ganhou as peças que faltavam da sua alma, ganhando assim poderes como amor, ódio, equívoco, mentira, breathless e perda, então ele transcendeu Deus e o diabo, que usam coisas como essas armas aí que eu falei, que o próprio Toa e o Toba, o The One Below All, usa. Ele se tornou até mesmo o arauto de Zakiel, que é um anjo do próprio Toa. E o Toa, para poder vencer ele, teve que enviá-lo à beira do esquecimento, porque ele não tinha a escolha de parar ele. E novamente, seria um ser divino, bíblico, contra a armadura cósmica, que é desproporcional. E por último, a escala mais alta, que seria impossível do armadura cósmica chegar, seria The One Above All, né? Um acima de todos. Não tem ninguém acima dele. E aqui você já sabe, né? Toa está acima de todos. Então nem teria chance para a armadura cósmica vencer. Mas aí, você concorda comigo? Você acha que realmente a armadura cósmica chegaria longe na Marvel? Ou você acha que não? Que ele pararia alguns personagens ali, outras classificações? O que você acha? Quero saber a tua lista dos personagens da Marvel que venceria o Superman Armadura Cósmica.
Comenta aqui nos comentários a tua opinião e, claro, quer ver mais vídeos como esse aqui, ver duelos como um personagem enfrentando uma editora inteira? Comenta aqui, vai ser muito bacana. E claro, quer receber todos os duelos mortais? Se inscreve no canal. Ter você participando aqui do canal, ter você, a tua presença aqui é muito importante pra mim. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.